Salve galera, beleza? Jon Snow aqui na voz para mais um vídeo com o FF Squad Beta, o jogo que você ama, que você adora, da Liga Brasileira de Free Fire, aqui na nossa segunda rodada, isso mesmo, segunda rodada da LBF F8, terceira temporada do joguinho que conquistou o seu coração e o meu também. É por conta dele que eu tô aqui falando com você hoje e vamos falar um pouco sobre essa semana. Beleza? Tô aqui com meus três times. Primeiramente, gostaria de mostrar para vocês o ranking. Eu, infelizmente, não fui tão bem, não fui como estou acostumado a ser. Não peguei aí um top 100, por exemplo, mas faz parte, foi o que eu disse a vocês no último vídeo. Acaba sendo um pouco mais difícil escalar as primeiras equipes. Destaque aqui para o Douglas, que foi o melhor do Brasil na última rodada, que foi a primeira do FF Squad. Como vocês podem ver, a pontuação do Douglas foi boa, mas não como a gente está acostumado a ver com jogos de 3 dias, tá certo? Como vocês podem ver, ele teve um dia com 210, escalando alguns jogadores que não foram muito bem. Mas, como eu disse a vocês no último vídeo, faz parte, até para os melhores acaba sendo um pouco mais difícil. Meu primeiro squad tinha Isaac, no caso, no meu segundo dia da semana passada, tinha o Isaac da BD Vasco, que não foi tão bem. O Round 7 que jogou bem, fez alguns bons abates, algumas boas pontuações pra gente. O chinês, pelo preço investido, não deu um retorno, tá? Não esperava que o chinês fosse tão mal. Não deu retorno financeiro pra gente, nem em pontuação. Infelizmente, pra mim, eu esperava um pouquinho mais dele, tá certo? Mas também faz parte, são coisas que acontecem. E o investimento que a gente faz é realmente para isso. Não tem condições da gente sempre estar ganhando, evoluindo, não é isso? Então vamos lá, vamos começar a escalar os nossos times. Lembrando que eu tenho aqui meu segundo time, que foi o time da semana passada, com o Cruel, que não jogou. Foi uma aposta minha, eu imaginei que isso pudesse acontecer, mas eu queria ter o MTS, queria ter o Nando e o Bote no meu time, então faz parte, não é isso, gente? Vou continuar apostando na BD Vasco, eu ainda acho que é um time de muito potencial. Tava dormindo um pouco, mas já acorda, porque é o atual campeão da Copa FF e para mim um dos melhores times dessa LBFF, beleza, gente? Então vamos lá. B4 me surpreendeu negativamente. O Godkill é um bom jogador, mas não fez o que está acostumado. Em alguns momentos ele foi melhor, né, nesse joguinho, no split passado principalmente. Então é isso, gente. No mais, é o que a gente tem para agora. O Cias foi muito bem, gostei bastante de ter o Cias no meu time. E vamos escalar o nosso time para a segunda rodada do FF Squad. Beleza? A gente tem aqui grupo A e grupo C, com Corinthians, TSM FTX, Tropicals, Loud, B4, God Unidas, Hammer Sports, Angels, LGD, Vivo Cade, PEN e BD Vasco. Vamos lá escalar nosso time. Vou vender todo mundo aqui, cancelando o meu time, porque eu acho que realmente essa equipe aqui não encaixou muito bem, tá certo? Talvez tenha tido um bom desempenho aí para mim, mas infelizmente eu não consegui entender como alguns jogadores não foram tão bem, porque equipes passaram realmente um pouquinho mal. Vou tentar de alguma forma tirar todos os meus jogadores da minha equipe. Galera, apanhei pro joguinho, mas vamos lá. Vou começar pelo meu squad 2, que era o squad meu que estava com o maior valor, estava custando mais. Eu tenho um orçamento de 1851 Free Firetas para jogar, para escalar meus três times, o que dá uma média aí de 620, 615, 620 Free Firetas por equipe. Então vamos lá, vamos como sempre analisar todos os times, analisar e ordenando sempre por pontos. O Anreda foi muito bom, o time da VK amassou nesse primeiro dia. Impressionante o desempenho dessa equipe. Só que analisando o nosso coach, ele sempre vai fazer pontuações mais baixas, porque os nossos jogadores são quem fazem os abates, são quem conseguem ser MVPs, então não vale tanto a pena investir em coaches. Vou usar aqui o Trap. O Trap foi um jogador que foi muito bom nesse último final de semana. Foi um coach que a equipe se desenvolveu muito bem e está custando muito barato, apenas 63. Então não tem por que eu não colocá-lo, sabendo que eu posso investir todo o restante do dinheiro em pro players. Vamos lá, começando aqui, já analisando um contexto geral, os números. Tenho aqui ordenando por pontos, como eu falei a vocês, Ousado, Modéstia, General, Cias e Nando Nine. Nando Nine que foi nossa aposta na última rodada,
com um orçamento baixo até. Um grande jogador que tinha um orçamento baixo e a gente acabou colocando ele e se deu muito bem. Vou colocar o Nando Nine novamente na minha equipe porque eu gostei do desempenho da VK e eu acredito que esse desempenho possa se repetir. Cias e Ousado são ótimas opções, recomendo. Se você não tem dinheiro, talvez se você analisar lá embaixo algumas opções mais baratas, você pode equilibrar seu time e colocar um desses dois jogadores, tá certo? Tem o Dead God já para BKR, FAC, e como é a primeira rodada, vocês podem ver que os times que estão na parte de cima da tabela acabam dominando esse top jogadores, tá certo? Meta Eric é sempre uma ótima opção, tá? Um jogador muito bom com granada, sempre faz bons abates, dano muito alto, só que está custando muito caro. Se for colocar ele, eu sou mais colocar aqui talvez um FAC, talvez colocar aqui um jogador um pouco mais caro se eu economizar em outros. O Tatu também está custando muito barato, é um jogador que faz bons abates, chega muito bem em alguns momentos e para mim pode muito bem também, tá certo? Uma indicação minha aí, o Tatu, e vai ser um jogador que eu vou colocar aqui na minha equipe para até fazer um timinho ali com o Trap. Ter dois jogadores da mesma equipe é sempre muito bom, tá certo? Jogadores muito baratos que vão jogar como Coruja, jogadores que a gente sabe que jogou 8 quedas, jogaram 8 quedas aí, são boas opções mesmo não tendo um destaque tão grande. O Coruja tem 8 quedas e 11 abates, de longe um bom jogador da Netshoes Miners, só que a Miners não é uma equipe que vai muito bem, é uma aposta e se der certo, pô, legal, você está investindo pouco dinheiro para um jogador que provavelmente pode muito bem, mesmo com a equipe não jogando tão bem como ele, né? Pode colocar o Coruja custando 74 e procurar um jogador que financeiramente vai te agradar mais. Não recomendo jogadores da Los Grandes porque são jogadores caros que infelizmente não estão com uma boa média porque esse final de semana da Luz foi muito ruim. Mas todos esses jogadores são incríveis. Fonzin, Gus e Lobato para mim fazem parte de uma seleção e qualquer um deles que você colocar pode sim ter o MVP do dia ou do final de semana, tá certo? Se você confia muito para a Luz e bem nesse final de semana, pode colocar que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Os jogadores da BD Vasco é na mesma situação, mas é basicamente isso, gente. O MTS está aqui custando 172, fez apenas 3 abates no final de semana, igual o Natividade, que custa barato, tá um preço bom para o jogador que ele é, mas aqui em números ele não mostrou o que ele sabe fazer, tá certo? Então, subindo lá para cima, a gente vai tentar colocar aqui uma seleção realmente nessa equipe, só que a gente vai precisar do Coruja, tá certo? Vamos precisar do Coruja porque a gente sabe que ele foi um dos melhores jogadores do final de semana entre esses grupos que aqui estão, e vamos fazer um joguinho de colocar aqui o Cias e o Ousado. Tô aqui com dois bons jogadores, vou escalar aqui o meu terceiro squad. Meu terceiro squad que abre o espaço para eu colocar jogadores da B4, que repito, não é a grande favorita, mas é uma equipe que tem bons preços. O Lapa é jogador da B4, o grupo A aqui, o grupo C e o grupo B que vão jogar no terceiro dia tem bons times, só que a B4 continua sendo B4 e a gente tem bons jogadores nesse time que podem jogar e agregar bastante pra gente, tá certo? O Lapa fez 8 quedas e 6 abates, o Romeu 8 quedas e 9 abates, e para mim é uma dupla que, como custa esse preço, não pode faltar no dia que a B4 joga, tá certo? A gente tá no início ainda, precisa guardar dinheiro, economizar, e a recomendação que eu dou é sempre procurar jogadores que vão te agregar financeiramente. Não recomendo o K1 porque tá muito caro, gente, mas se vocês quiserem, optarem por colocá-lo, também é uma opção legal pelo preço, pela pontuação, pelo time que ele faz parte, mas eu prefiro opções como o MVR, custando apenas 77, entre os melhores jogadores desse grupo que aqui está, grupo A e B. Então a Tropical fez um bom desempenho, tá? Não foi mal também, em questão de tipo estreia, sempre sentem a pressão, é normal que os times não vão tão bem aí, mas o MVR fez uma boa estreia, ele foi um jogador de destaque no time da Tropicals, e é por isso que eu vou colocar
ele no nosso time, tá certo? E agora eu tenho 170 e metade do meu time escalado. Eu consigo abrir espaço para Ousado e Cias, por exemplo. Eu fico com 165, só que eu lembro que eu tenho que economizar porque eu quero Ousado e Cias no meu outro dia. Então, vale a pena eu colocar o Ousado e Cias? Eu posso aqui tirar o Cias talvez nesse dia e colocar um jogador um pouco mais barato, como o Japa BKR, ou então algum outro jogador tipo o Noda, que também é um jogador de uma boa equipe, um jogador que pode ir bem, assim como o R7, apesar do Corinthians não estar tão bem, é um jogador que pode surpreender. O próprio Raoni, que aqui está, já escalamos no último final de semana, teve seus bons momentos. Talvez será até minha opção, gente. Eu preciso de bons jogadores com preços baixos e para mim esse time está ficando muito bom e custando muito pouco. Então fica aí uma opção para vocês de time bom e barato. É esse aqui que eu separei: Lapa, Romeu, MVR, Ousado e Raoni 7. Tem espaço para colocar técnicos mais caros. Infelizmente os bons realmente estão um pouco acima do preço. Só que olhando aqui, eu tenho o Souto custando 95 e o Lipão custando apenas 63, fazendo dupla com o meu Raoni 7 aqui da TSM FTX. E vai ser minha opção. Apesar da TSM não estar tão bem comparado aos outros, coloquei a Cult aí da TSM porque eu confio no Raoni 7 e o preço me agrada. E vai sobrar espaço aí para eu colocar bons jogadores nas minhas outras equipes. Vou colocar o Raoni 7 aqui como meu capitão porque foi bem no último final de semana. Aqui na verdade todos foram, com exceção do Lapa, mas faz parte. São jogadores que realmente não são para mitar, são jogadores para fazer uma pontuação razoável, e aí o nosso melhor jogador puxa a equipe para uma boa pontuação. Vou aqui organizar, não queria o Meta Eric, apesar de ser um bom jogador, nem o Vitinho, e vou colocar os jogadores que eu idealizei para essa equipe, que foram o Cias e o Ousado. Tô aqui com o Ousado e tô aqui com o Cias, escalei os dois e salvei. Coloquei o Ousado como meu capitão. Esse Nando Nine talvez a gente consiga tirar para o Squad 1, porque esse Squad 1 vai permanecer com Raoni, talvez, Romeu, e talvez eu tire o chinês para o Lapa. Vamos ver como a gente vai lidar com o grupo A e grupo C na tua tela. Tirando aqui o Isaac, tirando o chinês, o Noda e o Loiro, eu tenho 148 gastos em dois jogadores que eu quero no meu time. Por que eu quero esses jogadores no meu time? Porque são jogadores com boas estatísticas nos últimos finais de semana, no último final de semana, 2 dias aí, conseguiram ser MVP de alguma queda, e para mim isso é muito válido. A gente só teve um final de semana e os caras conseguiram desenrolar muito bem. Tenho aqui o Modéstia custando 161 como o maior pontuador dentre esses dois grupos. Vou colocar o Modéstia, tá, gente? 20 abates em 8 quedas, e isso é um absurdo. O Modéstia muito bem no final de semana. Vou deixar aí na minha equipe. Se você preferir colocar um outro jogador, eu não vou discordar de você. Tem ótimas opções aí também, mas eu gosto do jogo do Modéstia. Para mim é um dos melhores jogadores de Free Fire atualmente. General, Nando Nine, Dead God, Cauã, MVR, Lost 21 são sempre boas opções. Inclusive, quem tiver um dinheiro extra pode colocar aí Lost 21 combinado com o Cauã, que sempre vai ser bem legal ter dois jogadores da Loud no time. Tenho aí a opção de colocar o Lapa, como eu falei para vocês, só que eu, pensando um pouquinho melhor, não irei colocar. O Guacha é uma ótima opção, tá, gente? Para quem quer um jogador aí de qualidade, joga bem com praticamente qualquer arma, sniper, longa distância, curta distância também já vi alguns momentos que ele jogou bem. Então, assim, olhando no geral, eu poderia colocar aqui o Lapa, mas eu vou fugir um pouco dele por conta do desempenho na rodada passada. É uma ótima opção financeiramente, só que eu já estou com ele em um dia e eu acho que eu vou conseguir escalar o MVR, o meu Colt, e a depender do Colt que eu escale, eu vou conseguir escalar um bom jogador. Não vou colocar o Lipão novamente, porque eu acredito que em um dia só um Colt de aposta ele já é o suficiente. Eu não sei se vocês me entendem, mas se eu colocar aqui o Trap, que é da Angels, a Angels foi muito bem no final de semana passado. Faz sentido eu colocar ele, mas não faz sentido eu colocar o Lipão, porque o Lipão é mais aposta para eu tentar combinar com o Raoni.
E o coach da Angels não. Ele foi sim bem, melhor, terceiro melhor aqui desses dois grupos. Só que olhando bem, eu tenho dinheiro talvez para investir em um desses outros jogadores aqui, talvez no Capigui, da Hammer, um jogador aí, um coach mais barato. Eu vou investir no Trap mesmo, porque eu acho que tendo o Trap no meu time, eu consigo escalar um bom pro player. Tô aqui com uma quantia legal de dinheiro, talvez seja interessante eu agora ordenar por preço. Por que ordenar por preço? Porque eu vou saber a partir do 155 quem eu consigo escalar. A partir do 155 eu consigo o Ender da BD Vasco, consigo o chinês, Dead God, Easy, Nando Nine, Cronos, Lobato, Noda, Razor, R7. São infinitas as possibilidades. Aqui o R7 foi muito bem, o Noda foi bem também, o Nando Nine nem se fala, e é com ele que eu vou para combinar aqui com o meu Modéstia. Poderia colocar aqui talvez o chinês que não foi muito bem no final de semana passado, mas pode muito bem nesse final de semana que está por vir. Posso também, são duas boas opções, fica aí a seu critério. Você escolheria quem? Deixa nos comentários, o chinês ou o Nando Nine para completar meu time. Vou escolher o Nando Nine, tá certo? Faz bons abates, muita assistência, um dano muito alto, e meu time fecha assim. Vou deixar aqui o Nando Nine, depois de rasgar elogios para ele, tenho que deixá-lo como meu capitão. Então, meus times ficam dessa maneira, gente. Trap, Raoni, Romeu, Modéstia, MVR, Nando Nine de capitão. É meu squad 1. Tenho Trap, Nando Nine, Tatu, Coruja, Ousado e Cias no meu squad 2. Tenho Lipão, Lapa, Romeu, MVR, Ousado e Raoni no meu squad 3. Gente, sempre dá para você colocar um bom jogador. Sempre dá para você colocar um bom jogador, porque tem bons jogadores custando pouco. Então é essa a indicação que eu dou a vocês. Explorem o jogo, procurem jogadores que foram bem no final de semana passado, que certamente vocês vão achar, e abrir espaço para jogadores que são hypados, como Ousado, Cias. Vocês podem ver que eu coloquei bastante deles, tá certo? Se você gostou do vídeo, se você acha que é uma inspiração, pelo menos para escalar, eu agradeço e peço que você compartilhe com seus amigos. É isso, gente. Final de semana que vem tem mais uma rodada de LBFF. Semana que vem a gente tá de novo aqui no canal Squad FF com mais vídeos do FF Squad Beta, inspirando vocês a escalar. Não precisa escalar igual, gente. Só precisa pegar a ideia de como eu escalo meu time e fazer igual, que eu tenho certeza que vocês irão pegar pelo menos top 100, pelo menos top 200, vai, no FF Squad Beta. Beleza? Então, galera, é isso. Vou ficando por aqui. Eu sou o Jon Snow e até a próxima.